Olá, está começando mais um podcast da redação. Meu nome é Fernando Inocente, eu sou executivo de contas da RS e hoje estamos recebendo a jornalista e locutora Vanessa Rabelo para falarmos sobre comunicação. Jornalista formada pela Universidade Metodista de São Paulo e locutora pela Rádio Oficina, Vanessa está nas ondas do rádio há 10 anos, tendo passagens por reportagens de rua na Rádio Sul América e reportagem aérea para as rádios do Grupo Bandeirantes. Hoje está na Alfa FM de segunda a sexta, das 6 às 10 da manhã. Além de locutora, Vanessa também atua como locutora comercial, apresentadora, mestre de cerimônias, influenciadora e comunicadora. Vanessa, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la no podcast da redação. Eu que agradeço o convite, muito obrigada mesmo, Fernando, aí por me convidar. É sempre um prazer bater um papo, falar de comunicação, né? E com tantos nomes aí que você falou, parece até que a gente só trabalha, né? Que só vive trabalhando. Que bacana. Vanessa, falar sobre comunicação é sempre prazeroso, né? Mas antes de entrarmos no tema em si, né? Fala um pouquinho sobre o início da sua carreira. Você sempre desejou trabalhar com comunicação? Olha, desde menina eu sempre gostei muito de escrever, de falar, falar e falar. Sempre gostei de conversar com as pessoas, saber as histórias das pessoas. Então, acho que desde meus 10, 11 anos eu já sabia que eu queria ser jornalista. Eu já Olha que sabia que bacana. isso que ia ser algo na minha vida. Eu fiz faculdade, né? Eu fiz a faculdade de jornalismo. Lá eu me encantei com o rádio. Eu sempre achei que eu ia trabalhar com jornal impresso. Eu Aham. jurava que aquele era o meu caminho, falar sobre política no jornal impresso. Mas a vida mostra pra gente outros caminhos, outros gostos, né? Lá na faculdade eu me encantei pelo rádio, mas não foi um sonho que eu realizei logo de cara. Eu trabalhei por 8 anos numa empresa que prestava serviço para assessorias de imprensa, e eu sempre falo, né, que às vezes é o pé da bunda que joga a gente para frente, né? Pouco depois de eu ter minha segunda filha, né, tive meu filho, e aí eu tive minha filha, eu fui mandada embora. E aí eu fiquei assim, parecia que tinham tirado o meu chão, porque eu estava 8 anos na empresa, a gente com 20 e poucos, 30 anos, acha que a nossa vida ali está definida. Eu achava, eu jurava que minha vida estava definida. E eu não sabia o que fazer. Eu pensei, meu Deus, e agora? A gente, né, como sempre, a gente perde emprego, a gente vai atrás dos amigos, né, dos contatos que a gente tem, a gente abre a rede de contatos e começa a conversar. E coincidentemente eu tinha contato na Rádio Sul América Trânsito. Eu fui despedida numa sexta-feira. Na segunda-feira eu já fui numa entrevista lá na Sul América Trânsito. Foi surreal, assim, nossa, né? Já pensou, já arrumar um emprego, papum, assim, tão rápido. Eu fui, fiz entrevista. Aliás, eu fiz entrevista, a minha primeira entrevista lá foi com o Felipe Bueno. E eu lembro dele falar assim pra mim: como você com uma voz dessa não tá no rádio? Eu pensei, nossa, que frase nada a ver, né? Mas tudo bem. Aí uma outra pessoa foi selecionada para trabalhar lá. Eu fiquei 4 meses desempregada, fazendo os famosos bicos. E aí essa pessoa que tinha entrado na vaga pediu para sair porque arrumou outra coisa. E aí o Ronald Gimenez, que estava assumindo essa posição, né? Ele já estava lá, mas estava assumindo a posição, pediu para me chamar para a gente conversar. Eu fui lá, conversei com ele de coração aberto. Eu falei: olha, eu não tenho experiência em rádio, eu tenho o que eu estudei, mas eu posso te dizer uma coisa: eu já tinha mais de 30 anos, né? Eu sou muito esforçada, muito dedicada, é algo que eu quero muito. Eu vou fazer de tudo para aprender super rápido e dar o meu melhor e não vou te deixar do dia para a noite. Ele falou: não é isso que eu preciso, de alguém comprometida, tal. Tenho certeza que você vai aprender, a vaga é sua. Ali eu nem acreditei que isso podia acontecer, ficar sabendo na hora H. E aí eu comecei na Rádio Sul América Trânsito. Eu trabalhei como produtora, depois eu queria muito era ir para a rua, né, fazer reportagem de rua. Estudei o mapa incessantemente, fui para reportagem de rua. E aí, depois de um tempo, a Sul América saiu do patrocínio.
Mais de 10 pessoas foram desligadas, dentre elas eu. Também foi outro momento assim desesperador, parecia que eu tinha perdido meu primeiro grande amor. Mas para quem acredita, né, Deus foi muito bom para mim, que um mês e meio depois eu arrumei um emprego numa empresa que presta serviços de trânsito para as rádios. Eu entrei para fazer Rádio Nova Brasil FM. Fiz uma semana, mas eu acho que o meu sonho de voltar para o Grupo Bandeirantes era tão grande que o universo conspirou a favor. E a menina que fazia engravidou e não podia mais voar no helicóptero. E aí o Ronald Gimenez lá atrás pediu para que fosse eu. E aí eu virei repórter aéreo do Grupo Bandeirantes. Olha que bacana. Então, assim, foi o Ronald que falou assim, que enxergou e falou assim, pô, a Vanessa tem jeito para coisa, para trabalhar em rádio, esse dinamismo. Foi ele, então, que você elege como que foi, assim, que bateu o olho e Que falou, me, pô, foi o pode que me sair deu coisa a boa primeira daí. oportunidade. Foi o primeiro que me deu oportunidade e que acreditou real em mim, mesmo sem experiência. Olha, isso se leva para a vida inteira, né, Vanessa? Gratidão eterna. Ele tem um Exatamente. lugar no meu coração que ninguém tira. Melhor chefe do mundo. Aqui na RS, né, nós oferecemos um trabalho chamado 360, né? Então, assim, da gestão de Uhum, mídias sociais, a produção de um vídeo institucional, né, com ampla expertise em relacionamento com a mídia, né, que a gente fala em produção de conteúdo, né? Na sua época de uhum. assessoria de imprensa, como que foi a sua época, essa sua época como assessora de imprensa, né, de estar do outro lado do balcão? Eu trabalhei tanto com uma empresa que prestava serviço para assessoria de imprensa, tá? Não fazia diretamente a assessoria de imprensa. E eu também trabalhei entre rádios, eu tive passagem em assessoria de imprensa mesmo. Eu fazia a parte da vender as pautas, Aham. né? De pegar, construir o release e caçar ali o jornalista que tivesse interesse de publicar, né, a pauta. Eu não fiquei muito tempo, eu sei que é um trabalho muito difícil mesmo, e te falo que não desempenho tão bem quanto eu desempenho minha função hoje, não. Eu acho que a gente nasce, né, com algumas aptidões, e essa não era a minha maior. É difícil, né? Porque a gente tem diversas marcas tentando entrar aí nessa publicidade de graça, entre aspas, né? Mostrando o seu trabalho, que não é uma pura publicidade, mas é uma forma de publicidade que é Sim. mensurado como se fosse uma publicidade. E é muito difícil entrar, você tem que ter muitos contatos e também fazer um bom trabalho para o cliente, né? É, vender realmente o seu cliente. Não é um Exatamente. trabalho fácil, não é. Eu admiro muito as pessoas que têm o dom, que têm a aptidão para isso, porque não é um trabalho fácil. Ainda mais hoje, né, com um número cada vez menor de veículos, né? Então, Então, justamente. antigamente muitos jornais, enfim, fecharam, né, acabaram muitos veículos, enfim. Então, assim, mas ao mesmo tempo, a proporção que diminuiu, os jornais aumentou o número de agências, né, de empresas querendo serem divulgadas nessa mídia espontânea, né? Então, realmente, é o que você falou, é um Sim, trabalho bem árduo, né, do dia a dia do assessor, né, para é poder muito. colocar o seu cliente, né, a sua fonte, né, de uma maneira interessante, né, que vá agradar ao cliente, né, e seja um formador de opinião, né, Vanessa? Então, e assim, por mais que a gente diminuiu muito, né, os veículos de comunicação, as redações estão cada vez menores, e por mais que a gente tenha as redes sociais, nas redes sociais não são tão espontâneas, né? Uhum. Grande parte é negociado ou em parceria ou até mesmo em pagamento. Então aí não é o espontâneo que é o tão legal, né? Nossa, sair na capa da Isto É, sair num valor Aham. econômico. Puxa, isso é um baita de um golaço e difícil de emplacar. Eu acho que é mais difícil que um gol na Copa do Mundo. Muito bom. Vanessa, nesses 10 anos que você está no ar, né, quais foram as coberturas na sua época de repórter, né, que você mais achou interessante em ter feito?
Eu costumo dizer que eu gosto ali de estar na loucura, né? Hoje eu tô na calmaria, mas eu já passei dos 40 anos. Então eu ando aceitando que a calmaria é melhor na minha atual situação. Mas eu sempre gostei do fervo. Teve um momento inesquecível quando eu estava no helicóptero. Eu, a gente estava cobrindo é, um confronto na Cracolândia com a polícia. Então a gente estava com o helicóptero muito baixo, vendo o helicóptero Águia ainda mais baixo, com os policiais na para fora assim do helicóptero, sabe, na porta. Eu pensando, meu Deus, esse moço vai cair. E a gente circulando ali e vendo toda a movimentação, né? O pessoal da Cracolândia correndo, invadindo loja, a polícia indo atrás. A gente ficou um tempão lá, só naquela região, mas para mim foi inesquecível. E eu lembro que eu cheguei e comentei com a minha mãe: Nossa, filha, que perigo. Eu falei, mãe, eu queria estar lá no chão nesse dia. Eu não queria estar no helicóptero, eu queria estar lá no chão. Porque isso que é o legal, né? O que é o jornalismo ali no nosso coração. Teve também, quando eu estava na reportagem de rua, aconteceu um acidente na Avenida dos Bandeirantes, que dois caminhões colidiram e pegou fogo e acabou abalando as estruturas do viaduto Santo Amaro. Foi bem num fim de semana que eu estava de plantão, a gente ficou por lá, eu entrevistei o secretário de obras e eu pude acompanhar a liberação da Avenida dos Bandeirantes de primeira, acompanhar os carros liberando tudo ali, porque a Avenida dos Bandeirantes é importantíssima, né? Com certeza. É, Então, eu entrei para outras rádios, também teve uma vez no helicóptero, que teve uma greve geral. Eu cheguei a entrar até para o Datena. Então, assim, são momentos que com certeza não estava confortável para outras pessoas, mas que são dias que eu nunca vou esquecer. Entendi. E teve alguma cobertura que você não fez e gostaria de ter feito? Eu acho que várias, né? Eu acho que a apuração de resultados presidenciais, né, das candidaturas, das eleições, eu acho que teria sido bacana cobrir. Eu queria, na época da Covid, ter feito coberturas maiores, mais presenciais. Eu já estava na Alfa, eu fazia as matérias sobre a Covid, só que na Alfa, né, entre aspas, num bastidor fechado, por telefone e tal. Eu queria ter acompanhado um pouquinho mais de perto, acho que teria sido bacana. Já fui do tipo que sonhou em cobrir guerra, mas não, chega. Eu não tenho mais 20 anos. Essa questão que você falou agora que, né, você está preferindo mais a calmaria, né? Eu achei interessante esse termo que você usou. E quando ocorreu essa migração da rua para o estúdio? Como que foi essa mudança, Vanessa? Olha, eu vou te contar que eu fiquei, né, um período, quando eu saí do helicóptero, fiquei um período fora do rádio. Eu recebi uma proposta de emprego para assessoria de imprensa de um grande colégio que era próximo à minha casa na época, e seria muito bom para meus filhos, para a família. Então eu acabei aceitando, mas eu vou te falar que o coração falava para mim que eu tinha que voltar para o rádio um dia. Acho que eu pedia tanto para Deus, tanto para Deus, tanto que mais uma vez ele me atendeu. Quando começou a pandemia, eu estava desempregada. Eu tinha perdido emprego em fevereiro de Fevereiro de 2020. 2020. Isso. É. Aí logo começou a pandemia. Aí eu pensei, meu Deus, eu já era, né? Não vou conseguir emprego agora. E não vai dar. E aí, os contatos que sempre nos ajudam muito, né? Uma amiga minha, amiga assim, né? Uma colega minha que eu nunca tinha visto pessoalmente. Vou te contar uma coisa: o mundo do rádio ele aproxima muitas pessoas, mesmo sem se conhecer. A gente é muito unido. A gente se fala por rede social, a gente nunca se viu e a gente se ajuda. É muito legal isso, essa união que as pessoas do rádio têm. Eu não sei nas outras mídias, mas no rádio a gente tem muita essa união, mesmo sem nunca ter visto a pessoa. Olha que bacana. E Então, ela fala.
Desculpa, não, pode falar, pode falar. Imagina, pode falar, Não, não, pode não. falar. Só queria pegar um gancho. Outra coisa que eu achei interessante é essa união, né? Então, tipo, não rola ciúmes entre locutores, uma certa rivalidade, alguma coisa assim. É bem mais tranquilo, assim. Olha, eu não vou dizer que foi 0% na minha vida. Sempre Tá. tem alguma fruta podre dentro da fruteira, Vocês. né? Aham. Já teve uma fruta ruim no meio dessa fruteira, mas aí eu descobri que essa fruta ruim é com todo mundo. Então, é uma pessoa que todo mundo evita, mas assim, 99,9%, tem pessoas que a gente se conhece pelas redes sociais e se ajuda e bate um papo. Eu vou te dar um exemplo do que vai acontecer comigo hoje. Eu vou num show hoje e eu converso muito com uma locutora de uma outra rádio. Ela postou que ela ia. Eu falei, nossa, eu queria muito ir lá e tem ingresso, a gente se conhece. Eu vou conhecê-la hoje. A gente bate um papo, entendeu? É, o rádio aproxima muito a gente. E aí, essa, né, que era conhecida minha por rede social, ela falou para mim, Ivan, eu estou precisando de alguém aqui na Alfa para fazer matéria sobre coronavírus. É um freela, tal. Você topa? Eu estava desempregada. É óbvio que eu topava. Falei, topo, super, vamos nessa. E comecei nesse freela, que felizmente foi se prolongando. A princípio ia ser 20 dias, foi se prolongando. Ela estava na supervisão do jornalismo e ela saiu. Quando ela saiu, aí eu me aproximei do chefe, né? Que eu já tinha conversado uma vez com ele, mas eu me aproximei dele para a gente entender como é que ia ficar esse buraco dela. E a primeira frase que ele falou para mim quando a gente conversou, foi assim: Vanessa, antes de tudo, eu queria te falar que você tem uma voz muito bonita. A gente vai precisar fazer alguma coisa algum dia com isso. Eu guardei isso para mim, guardei no meu coração. Falei, um dia ainda vou relembrá-lo dessa frase. Aí eu, trabalhando lá, cada vez assumindo mais responsabilidades, e aí viram que tinham que colocar alguém no lugar na supervisão de jornalismo. Eu era, dentre a equipe, a com mais experiência em rádio, em jornalismo, porque eu era a mais velha, né? Eu acabei assumindo a supervisão de jornalismo. E aí eu fiquei lá cada vez mais próxima, fiquei muito próxima do chefe e tal, e mostrando o meu trabalho. Eu sou uma pessoa assim que, se eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer tudo que eu posso para entregar 100%, né? Hipocrisia não é que me achando, mas eu me cobro muito para isso. Aham. E aí, quando eu senti que eu tinha essa proximidade o suficiente, ele confiava no meu trabalho, eu falei: olha, eu quero conversar com você, eu acho que eu posso falar sobre isso. Você falou isso quando a gente conversou sobre a minha voz, e eu confesso que não usar minha voz me frustra, que é o que eu gosto de fazer, usar minha voz. Eu queria saber se existe a possibilidade de, em algum momento, eu gravar boletim, um podcast, alguma coisa do tipo, porque eu gosto, né, a parte que eu mais gosto. Aí ele falou: não, é verdade, a gente precisa pensar nisso. Aí comecei um podcast, gravei uns boletins, mas eu queria estar lá no microfone, né? Aí eu falei para ele: olha. Aí ele comentou comigo que um dia ele passou um sufoco porque uma locutora passou mal no fim de semana, a outra não podia, blá blá blá, que quase me ligou para eu ir lá fazer. Eu falei: sim, então, é algo que eu gostaria de aprender lá, né? Aquela nave espacial, aquela mesa lá toda cheia de botões. Eu queria aprender, porque se um dia você precisar, eu tô apta. E coincidentemente, um pouquinho, ele falou: não, vamos lá, vamos fazer um piloto. Coincidentemente, logo depois abriu uma vaga, eu fiz o meu piloto, e ele falou: eu achei que eu ia ficar assim, se um dia precisar. Eu não achei que ele iria abrir mão de mim na supervisão do jornalismo. Ele falou: não, você vai concorrer à vaga. Por quê? Pega esses pilotos e manda pro chefe, lá pro chefe, que nem sabia quem era eu. Uhum. E aí passou pelo chefe e eu fui escolhida para virar locutora oficial da Alfa, né, para ocupar essa posição. E aí foi sonho realizado, né? Tá dentro daquele estúdio, falar para a rádio que eu sempre ouvi que todo mundo falando que minha voz era para aquela rádio,
foi a realização. E hoje, assim, eu faço todos os dias o que eu amo. Olha só, que bacana. E eu acho que assim, quando você se sente realizado na sua profissão, né? Eu acho que, lógico, grana é importante, né? Óbvio, todo mundo trabalha Sim, e quer ter, precisa de dinheiro, né? Vivemos num mundo capitalista e precisamos de dinheiro. Mas quando você trabalha com aquilo que você tem realmente tesão no negócio, né, Vanessa? é. Putz, isso já é 90% já da sua realização pessoal também, não só profissional, né? Sim, com certeza. É um motivo para você. Eu acordo 4:30 da manhã todos os dias, é para eu acordar. Não vou dizer que eu acordo sorrindo, tá? Porque 4:30 da manhã ninguém acorda sorrindo. Mas quando eu chego lá, o meu mau humor matinal, basta eu abrir o microfone que ele passa, porque eu estou fazendo o que eu gosto. Entendi. E pegando esse gancho ainda, me diz uma coisa, como que é estar no ar de segunda a sexta, né? Das 6 às 10 ao vivo, né? Como que é essa sua preparação? Você já falou que levanta às 4:30, né? Mas você continua trabalhando na pauta do programa, do horário? Como que é a sua preparação para entrar no ar, Vanessa? Olha, eu, além de locutora, eu sou jornalista também, né? O meu horário a gente tem o Música e Informação, que é o jornalismo, como eu posso dizer, mais intenso da Alfa, né? A gente não é uma hard news, mas é o momento que tem mais jornalismo. Então, eu preparo tudo o que vai para o ar. E, em primeiro lugar, eu sou jornalista, né? Então, eu estou de olho em tudo. Eu estou de olho no trânsito, eu estou de olho nos portais dos transportes públicos, eu estou em contato com o CT, com as assessorias de imprensa, principalmente quando tem greve, para trazer informação. Por mais que esse não seja o nosso foco, eu acho que quem está ouvindo a gente precisa saber. Então, eu vou no caminho, no meu carro, eu vou fazendo meus exercícios vocais e eu chego lá meia hora antes, né? Eu entro no ar 6 horas da manhã, mas meia hora antes eu já entro, vou olhando um panorama do mundo nos principais portais, vejo o que está acontecendo, para não entrar cru sem saber do que eu estou falando. Então, eu já me preparo e enquanto estão tocando as músicas, eu estou escrevendo, eu estou atualizando, eu procuro pegar as notícias, ler em mais de um portal para entender real a notícia e não fugir de qualquer tipo de tendência. Então, é um preparo intenso logo cedo, né, para levar a informação mais fiel possível. Entendi. Falando agora, pegando o gancho sobre a parte da comunicação, né? Você acha que a maneira de se comunicar com os ouvintes mudou ao longo desta década que você está no ar? Tipo assim, o que antes era feito, né? E o que mudou? Você consegue enxergar alguma coisa para poder pontuar? Eu acho que as rádios têm sentido, né? Não só dessa última década que eu tô, né, no rádio, mas eu acho que nas últimas 2 décadas o rádio tem trazido um pouco mais aproximação com o ouvinte. Antes a gente tinha muitas rádios que o legal era falar assim com o ouvinte, com aquela voz impostada, aquele jeito mais formal. Claro, não pensando nas rádios populares, né? Que a rádio popular sempre teve essa aproximação com o ouvinte. Eu acho que hoje a naturalidade tem sido primordial. A gente deixar de lado a voz impostada, a gente trazer esse aconchego para o ouvinte, porque a gente, quem quer simplesmente só ouvir música, vai para o Spotify, escolhe a música que quer ouvir, pronto. Mas o rádio ele vai além, né? Essa companhia, esse carinho, né, das pessoas do outro lado. Então, isso tem feito com que a nossa comunicação com o ouvinte seja um pouco mais próxima. A gente agora já usa os cacos da comunicação, né? Das palavras. A gente não fica falando para você estar junto. Tá junto aqui, é assim que as pessoas falam. Então, isso deixa as pessoas mais próximas. Então, a nossa comunicação tem sido, eu sinto que cada vez mais informal, mais acolhedora e mais próxima. Claro, em cada rádio, com o seu público-alvo, com o seu formato de comunicação, mas
a maioria, né, quase que 100%, cada vez mais próximo de quem está do outro lado, para ter cada vez mais aquele ouvinte fiel. Exatamente. Assim, o improviso e o jogo de cintura, né, são fundamentais para quem trabalha na comunicação, principalmente em rádio, né, Vanessa? Você lembra É, de alguns momentos que você passou por isso, que exigiu de você ter esse jogo de cintura, não sabe deixar o pratinho cair? O que você pode falar sobre isso? a gente às vezes tem que ser artista, viu? Teve já momento quando eu estava na rádio Sul América Trânsito, na reportagem de rua, eu estar falando o boletim e a gente saía com o carro da rádio todo, né, cheio de adesivo, as pessoas sabiam que era a gente. Eu estar fazendo o boletim e motoboy batendo no vidro, dando tchau e falando com você. É, querendo ou não, você não pode desviar do que você está falando. De estar fazendo um boletim no helicóptero e às vezes o helicóptero dá aquela balançada e você ficar com medinho ali no coração, mas tá tudo bem, finge que tá tudo ótimo. Ou então, até mesmo, eu sempre conto essa história. Eu na Alfa, acho que foi no passado, não lembro direito quando foi. Eu, eu me empolgo muito com as músicas, muito, Aham. de verdade. E aí tava tocando a música do Bee Gees, More Than a Woman, eu adoro Bee Gees. E a gente agora tem um sistema que, enquanto tá tocando a música, passa o clipe para quem tá acompanhando pelo site. E aí eu tava lá, né, cantando, toda animada, eu pensei, eu vou comentar sobre o clipe, né? Se me deixar, eu falo um monte de abobrinha, então eu me controlo. Aí eu abri o microfone e fui falar, muito boa essa música, né? Você que estava aí acompanhando pelo site, você viu o clipe lá do Elton John dançando? Aí eu fiz Elton John, não, caramba, né? Eu pensei comigo, Elton John não, eu falei, o John Travolta. E como que faz para segurar a gargalhada nessa hora, assim? O ouvinte estava do outro lado, óbvio, eu falei que eu errei, viu que eu estava com a risada aqui dentro, mas eu dei uma controlada. Então, assim, eu errei. O que eu sempre falo, eu tenho, inclusive, um workshop sobre rádio, né, com a minha colega, e eu falo sobre o erro. O erro vai acontecer. Não adianta, a gente é ser humano. Então, assim, tente levar o mais naturalmente possível. Claro, no começo a gente erra, a gente estremece, a gente fica Recording in desesperado, tal, progress. mas deixa fluir, entendeu? O ouvinte do outro lado vai saber que você é um ser humano, que você errou. Teve uma vez que eu errei de vinheta. Eu apertei uma e não era, aí eu falei assim: olha, esse não, esse vem já já, agora é esse. Coloquei a vinheta certa. Por coincidência, uma locutora estava me ouvindo e me mandou mensagem: Van, como você sai bem de erro, tal, não sei o quê. Falei, gente, tem que errar, mas tem que errar direito, então deixa. Eu, pelo menos hoje, eu fico em paz com os meus erros. Entre aspas, em paz, claro. Não vou sair Uhum. fazendo tudo errado. Mas, assim, eu já criei maturidade o suficiente para diferenciar erros e erros. Tem erro que tá tudo bem. Vamos, segue o jogo. Claro, tem uns que não pode cometer. Mas segue o Aham. jogo e vamos. É o jogo de cintura mesmo que a gente precisa ter. Legal. A chegada da internet, das redes sociais, ela mudou a comunicação, né? Agora tudo é muito rápido, consome-se conteúdo 24 horas por dia, né, Vanessa? Como que Uhum. você enxerga isso e também como lidar com as fake news? É difícil, né? É complicado, né? É, eu estou muito ativa nas redes sociais, por quem não está na rede social não existe, né? Então a gente precisa estar nas redes sociais. Confesso que tem momentos que eu tenho vontade de largar, porque às vezes a gente desconfia que o ser humano é capaz de algumas coisas, né? Mas depois das redes sociais as pessoas estão bem corajosas, né, para apontar o dedo. Então já passei por momentos de pessoas me criticam, foram poucos, assim, 0,01%, mas esse 0,01% tem a capacidade de abalar o nosso psicológico às vezes. Então é um trabalho mental que a gente faz e
eu acho que nós, jornalistas, não podemos cair em fake news, né? Poxa, é o primeiro ensinamento é você buscar mais de uma fonte, mais de uma informação, ao invés de depois você sair espalhando, né? O que eu sempre falo para as pessoas é: checa, confere. Tá muito surreal para você acreditar? Procure em mais lugares. Não sai falando, porque a gente tem casos na história do jornalismo de notícias erradas terem acabado com a vida de pessoas, né? A gente precisa ir lá na escola base para a gente lembrar Sim, o que sim. aconteceu. Então, assim, infelizmente, vão ter pessoas sim que vão espalhar fake news, porque existem pessoas que não se trabalham de checar, que só leem o título. E aí acabam tendo informação errada, com isso escolhem mal as atitudes, o voto por vezes. Então, assim, anda complicado, mas é o que eu sempre falo. Tá estranho? Vai checar. Não sai falando, porque a Tem que ter probabilidade toda de uma ter coisa precaução, né? errada Não dá para sair, exatamente, não dá é, para sair falando, acho que usar mesmo o feeling mesmo também, né, Vanessa? Isso que você falou. precisa checar sempre, uma, duas, três vezes, se tá muito estranha a história. Entrar em portais confiáveis, né? A gente sabe quais são confiáveis e quais a gente nem tem ideia de quem são os jornalistas que estão do outro lado, né? Verdade. Você também é influenciadora, certo? E como que é esse tipo de comunicação, né? E qual a responsabilidade que se tem ao desempenhar essa função, Vanessa? Mudou muito, porque eu acho que eu peguei bem essa transição do jornal impresso e morrer, entre aspas, morrendo, né? Diminuindo muito, pelo menos a parte papel da coisa, virar mais internet. A gente recebe jornal impresso lá na Alfa, mas eu não leio pelo jornal, eu leio pela internet. Primeiro que suja tudo à mão, né? Eu peguei bem essa transição, essas reduções da redação, e eu peguei também esse aumento de fake news, né? Essa explosão, esse boom das fake news da internet. É muito difícil lidar. Chegou um momento que os jornalistas, você falava que você era jornalista, as pessoas te xingavam, porque os jornalistas começaram a ser atacados por a gente contar o que está acontecendo. Então, assim, é difícil, né? Isso tem muito cunho político, que eu não vou entrar aqui nessa seara, mas os lados políticos da coisa fez com que, por muitos momentos, nós jornalistas fôssemos vilões de uma história que está acontecendo e a gente só está contando, né? Foi um período muito difícil para jornalista, principalmente pela redução das redações e com isso o desemprego enorme, é, a adaptação do sair. Eu chegava, quando eu estava no Jornal da Tarde, eu ia fazer reportagem com o motorista me levando, me trazendo. Hoje em dia, o repórter tem que ir ele mesmo, vai de Uber, vai você dirigindo, vai você com a tua câmera. A gente tem, inclusive, na Globo, o repórter com ele com o celular fazendo de redução. Então, a gente virou cinegrafista, a gente virou editora, a gente virou muita coisa por causa dessa redução, né? Então, assim, é uma transformação difícil, que reduz posições, mas que a gente fica difícil remar contra essa maré, né? E fazendo uma brincadeira de previsão, como que você acha que vai estar a comunicação daqui 20 anos? Eu tenho até medo de pensar, sabia? Eu tenho muito medo de pensar, porque eu vejo os jovens, eu tenho um filho de 14 anos, né? Ele ainda é novo para coisa, mas eu vejo os jovens de 18 e tal, que não lê uma notícia, não se informa de nada. Eu tenho medo que essa alienação sobre o que está acontecendo no mundo se perpetue. Eu confesso que eu tenho medo. É, as pessoas têm lido livros e notícias cada vez menos. Eu acho que as informações vão chegar pela tela de alguma forma. Eu não sei como vai estar daqui 20 anos. Hoje a gente tem o celular, mas hoje em dia as pessoas pedem para a Alexa contar as notícias porque elas não querem ler, elas querem ouvir o que está acontecendo e naquela hora.
o imediatismo, né? Não dá para esperar no rádio te contar que ó, a notícia na hora que for aparecer, né? Mas eu acho muito difícil fazer uma previsão. O que eu sinto é que, assim, as mídias vão se reinventando, assim como o rádio, que todo mundo dizia que ia morrer, e só tem se reinventado a cada vez mais, sendo multi, né, com tela, com você vê, você ouve, você acompanha pelo celular, pelo aplicativo. Eu acho que a gente vai acabar se transformando cada vez mais interativamente, porque as pessoas, eu sinto que a cada dia querem estar cada vez mais presentes em tudo, inclusive sendo parte dessa comunicação que eles antes só recebiam. E para quem deseja ingressar na profissão, quais dicas que você pode dar? Mantenha-se atualizado, não leia somente títulos de notícia, é, saiba muito bem de onde você vai arrancar cada notícia. Quando você estiver na área, ouça mais de um lado, para você não errar, não julgar e dar a possibilidade de voz a todos e não só a pedra atacada, né? É, não desista. Se é o teu sonho, eu comecei no rádio depois dos 30 anos e na locução, assim, de rádio, né? Quase beirando os 40, eu tava quase completando 40 anos quando eu comecei, então, assim, idade é só um número. Então, se você sonha, se você quer, vai atrás. Se você tem o sonho de trabalhar em rádio, que é a parte que eu mais conheço, a minha dica é monta a sua rádio web, porque é uma forma de você ter um portfólio para apresentar para as rádios afora aí e tentar aí sua tão sonhada vaga. Que bacana. Vanessa, quero agradecê-la muito pelo esse bate-papo, por essa troca aí de conhecimento em comunicação. E deixe seu recado final, seus contatos aí para quem quer procurá-la nas redes sociais, por favor. Claro, eu sou muito ativa no Instagram, @vanrabelo. Quase que eu falei o da Alfa, porque eu sempre falo no ar da Alfa, Rádio Alfa FM, @vanrabelo. Nas outras eu estou presente, mas não tão presente, que eu tento, eu juro que eu tento, mas é muita gente, muito, muito difícil estar presente em todas. Para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre o rádio, tem o meu workshop com a Vanessa Nunes, o Mais do Rádio. E para quem sente aí que precisa dar uma aprimorada na comunicação, palestras, eventos e reuniões, quem quiser conversar comigo, tem o meu site, o vanessarabelo.com.br. Lá tem os canais, eu também posso apresentar eventos na sua empresa. É isso aí, eu faço 1 milhão de coisas e vamos nessa, né? Eu sou muito inquieta, então estou sempre inventando alguma coisa para fazer. E é sempre um prazer para quem me ouve todos os dias. Eu fico muito feliz de fazer companhia todos os dias para as pessoas logo cedinho. Que bacana. Vanessa, muito obrigado. Mais uma vez, Eu que agradecer por agradeço. você ter aceito o convite e participar do podcast da redação.